Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática hoje, dia 10 de novembro de 2020. O tema da aula de hoje é comparação de frações. A gente vai continuar os nossos estudos sobre frações, certo? Primeira coisa, o que é comparar duas frações? Comparar duas frações é dizer qual é maior, qual é menor ou se elas são equivalentes. Equivalentes é a mesma coisa que igual. Então, por exemplo, vamos comparar o tamanho de duas pessoas, né? Quem é maior, quem é menor, ou se o tamanho dessas duas pessoas é igual. Então, temos aqui. Observe algumas frações de uma mesma unidade, que tem numeradores iguais. Numerador, lembre-se que é esse númerozinho de cima, certo? Então, temos aqui, ó. Todas essas frações que estamos vendo, ela tem numerador 1, certo? E apenas o denominador é o que vai diferir aqui, certo? Então, vamos analisar aqui, só lembrar em relação à representação de frações. Eu tenho um pedaço aqui, ó, que está dividido em 2, certo? Então, o total vai ser 2, por isso o denominador é 2, e apenas uma parte ela está colorida aqui, do azul. Então, é 1 de 2. Nessa daqui, ó, temos apenas uma parte de 3. Aqui, ó, temos apenas uma parte, né, que está em laranja, do total de 5. E aqui temos uma parte do total de 4. Lembrando que esse denominador aqui, pessoal, ó, se houver alguma dúvida, o denominador ele se refere à quantidade total, incluindo aquela parte que a gente está considerando ela, tirando ela, né? Então, assim, observando que todas essas frações possuem como numerador o número 1, desse modo, o 1 está sendo dividido por 2, por 3, por 4 e por 5, considerando todas essas frações que a gente viu nos exemplos acima, que são seus denominadores. Lembrem-se, uma fração é a mesma coisa que uma divisão. Então, se eu tenho 1 sobre 2, como essa fração aqui, eu tenho o 1 dividido pelo 2, certo? Eu tenho o 1 dividido pelo 2. E se eu tenho, agora vamos pensar, ó. Se eu tenho 1 dividido por 2, nessa daqui eu vou ter 1 dividido pelo 3. Aqui eu tenho 1 dividido pelo 5. E aqui eu tenho 1 dividido pelo 4. Então, vamos só raciocinar em relação a essa questão de divisão. Se eu tiver R$1 e dividir por duas pessoas, vai dar quanto para cada uma? R$1 vai ser 50 centavos, né? Agora, se eu tiver R$1 e dividir por 3 pessoas, vai dar igual a 50 centavos ou vai dar menor que 50 centavos? Aquele mesmo dinheiro eu dividi por mais pessoas. Desse modo, podemos concluir que o quê? Quando duas frações têm numeradores iguais, a menor delas é aquela que tem maior denominador. Então, pelo número maior eu divido determinado número, o resultado vai ser sempre menor. Por exemplo, eu tenho R$2 e divido para duas pessoas. Se eu pegar esse mesmo R$2 e dividir para 10 pessoas, vai dar um número bem menor para cada uma. Concordam comigo? Então, essa regrinha vocês devem sempre lembrar, tá bom? Que quando o numerador é igual, certo? A menor delas é aquela que tem maior denominador. Então, vamos lá para um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, aqui a gente vai entender com mais detalhes. Quando a gente for comparar uma fração, a gente vai utilizar esses sinais aqui, ó, que a gente já viu, né, algumas informações sobre ele em aulas anteriores. Esse aqui, ó, representa o menor que. Esse aqui representa o maior que. E esse aqui vai representar o igual, ou seja, quando uma fração ela é equivalente. Aqui nessa imagem, ó, a gente pode fazer uma simples comparação, tá bom? A gente tem aqui uma senhora, né, uma pessoa que a gente identifica que é uma pessoa mais velha, com esse sinal aqui, ó. Isso indica que ela tem uma maior idade, né, do que essa daqui, ó. Que a gente vê que é uma pessoa mais jovem. Então, ó, maior a abertura, né, essa parte aqui, ó, ela tá sempre apontada para o número maior.
E a pontinha, ó, ela vai estar sempre apontada para o número menor. Vejam que o sinal é basicamente o mesmo, ela só muda de posição. Então, por isso que a gente pega como referência essa questão da abertura. Sempre quando a abertura tiver apontada para o número maior, para um número, a abertura está indicando que aquele número é maior. Por exemplo, ó, antes de resolver uma questão, por exemplo, para um exemplo, eu tenho o número 5. O 5 é maior que o 3, certo? O 5 ele é maior do que o 3. Então, o 3 ele é menor do que o 5, concordam? Concordam. Tá vendo aqui que essa pontinha está apontada para o 3? Está indicando que o 3 é menor. Tá vendo que a abertura está apontada para o 5? E está indicando que o 5 é maior. Tá bom? Então, vamos para o exemplo aqui. Vamos lembrar da regra que a gente viu no slide anterior. Qual era a regra? Quando os numeradores, que é aquele número de cima, ele é igual, a fração que tiver o maior denominador é menor. A gente viu em aulas anteriores, né? E a gente tem que ter essa ideia, a gente tem a forma de ler a fração. Mas a gente sabe também que a fração é uma divisão, né? Quando eu tenho uma fração, aquele número está sendo dividido o numerador está sendo dividido pelo denominador. Então, aqui, se eu fazer essa comparação, eu tenho 1/5, né? 1 sobre 5, ou 1 dividido por 5, né? É uma forma de eu ler. E tenho 1/3. Pela regrinha, né? Quando o numerador é igual, vejam que o numerador é igual, todos os numeradores aqui são igual a 1. O que tiver o maior denominador, ele vai ser menor. Então, o que tiver vai ter o sinal assim, essa pontinha vai estar apontada para o menor, tá? Então, qual é que tem o maior denominador aqui? Essa, né? Que o 5 ele é maior do que o 3, então vai ser o quê? Qual é o sinal que eu vou usar aqui? Esse. Agora, vamos só lembrar, só entender mais em relação a esse assunto. Só para vocês entenderem porque a gente usou sinal. Vamos pegar o exemplo do dinheiro novamente. Eu tenho R$1 e divido por 5 pessoas. Vai dar 20 centavos para cada uma. Se eu tiver R$1 e dividir por 3 pessoas, cada uma dessas pessoas, das 3, vai receber um maior valor do que aquelas que estavam sendo divididas por 5. Concordam comigo? Por exemplo, vai receber 33 centavos cada uma para fazer R$1. E dividido por 5, cada um só vai receber 20. Então, a gente utiliza esse sinal aqui. Menor que. Quando o numerador é igual, né? Mais uma vez, aquela mesma regra que a gente viu no slide anterior, a fração que tiver o menor denominador é maior. Vejam que essa informação aqui está ao contrário dessa outra, que é justamente só para vocês entenderem o sinal que a gente utiliza. Então, tem aqui, ó, 1/3, né? Que é a mesma coisa de 1 sobre 3, ou 1 dividido por 3, e tem 1/5, que é aquela mesma fração que a gente estava utilizando aqui, tá? E o que acontece aqui? O 3, né? Quando eu divido o mesmo número pelo número menor, eu vou ter um maior resultado. Então, aqui, esse aqui vai ser maior do que esse. É justamente para vocês entenderem também o quê? Que, tá vendo que essa abertura está para cá? Então, está indicando que esse número aqui ele é maior do que ele. Então, se ele é maior do que ele, esse aqui vai ser menor do que ele. Entenderam? Então, vocês é importante dar uma lida no livro e assistir a aula também direitinho para vocês entenderem, tá bom? Ao longo da aula de hoje, a gente vai ver mais exemplos. Agora, a gente vai ver frações com denominadores iguais. A gente viu antes frações com numerador igual, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho esses quadradinhos, né? E a forma de representar a fração, ó. Eu tenho um quadradinho selecionado de um total de quanto? De 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Todos esses aqui tem 5, certo? Então, 5 vai ser o nosso todo e não vai ser o nosso denominador. Mas apenas alguns estão selecionados, tá? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. Que é justamente o que vai indicar o nosso numerador. Agora, qual vai ser a regra diferente da outra?
Observamos que todas essas frações ela possuem como denominador o número 5, que é o todo. E os numeradores são 1, 2, 3, 4, 5, que aí depende de quantos quadradinhos estão pintados aí de verde. O que é que a gente pode concluir? Que quando duas frações elas possuem denominadores iguais, a menor dela é a que tem menor numerador. Como assim? Eu tenho aqui 1 dividido por 5. Aqui eu tenho 2 dividido por 5. Qual é que vocês acham que é maior? A maior vai ser aquela que tem o numerador maior. Porque eu tenho o mesmo número, né? Eu tenho um número dividido pela mesma quantidade. Então, é a mesma coisa de eu dizer assim, ó. Eu tenho 100 reais dividido por 5. E eu tenho 50 reais dividido por 5. Então, eu tenho valores diferentes, né? Dividido pela mesma quantidade. Então, quem vai ficar com valor maior? A pessoa que for ficar com parte dos 100 reais aqui. Certo? Do mesmo jeito, a gente vai ter que considerar numa questão de fração. Aquela que tem o numerador maior, tá? E tem o denominador igual, vai ser a fração maior. Aí aqui a gente vai ver os mesmos exemplos. Ó, aqui eu estou usando mais uma vez aqui esse desenho para vocês saberem a referência, tá? Esse sinal aqui representa o número maior. Essa abertura está apontando para o número maior. E essa pontinha aqui está apontando para o número menor. Tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Essa primeira aqui, ó, eu tenho. Vamos ver essa aqui primeiro. Quando o denominador é igual, a fração que tiver o maior numerador é o maior. Então, eu tenho aqui, ó, 3 quintos dividido por 1 quinto. Eu tenho 3 reais dividido por 5 pessoas. Obviamente, vai dar um valor maior do que eu dividir apenas 1 real pelas mesmas 5 pessoas. Então, 3 quintos vai ser maior. O numerador aqui é maior, tá? 5 dividido por 5, né? 5 sobre 5, 5 quintos, é a mesma coisa. É maior do que 2 dividido por 2 quintos. Por quê? Porque se eu dividir 5 reais por 5 pessoas, eu vou dar um valor maior para cada pessoa se eu dividir apenas 2 reais para essas mesmas 5 pessoas. Essa outra aqui, ó. Aqui é só para a gente ver o contrário, né? Quando o denominador é igual, a fração que tiver o menor numerador é menor. Então, aqui, quem tiver o maior é maior e quem tiver o menor numerador é o menor, tá? Lembrando da regrinha de denominadores iguais, tá bom? Eu tenho 3 quintos, é menor do que 4 dividido por 4 quintos, não é verdade? Eu tenho 2 quintos, que é menor do que 5 quintos. Por quê? Porque 2 quintos, 2 dividido por 5, vai dar um número menor do que 5 dividido por 5. Porque 5 é maior. E a nossa última, frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes também. Essa aqui a gente precisa de um pouquinho mais de atenção, tá bom? Para a gente entender bem. As outras, a gente lembrando a regra, anotando a regra, tentando não decorar, mas aprender de verdade, praticar, a gente vai aprender com facilidade. Essa aqui a gente precisa de um pouquinho mais de detalhe. Então, vamos lá. Esse mesmo exemplo vocês podem acompanhar no livro de vocês. Acompanhe essa situação. Silvio e Lúcia estão participando de uma corrida de bicicleta. Silvio percorreu 3/4 do trajeto e Lúcio 7 sobre 10. 7 décimos. Qual deles está na frente? Para responder, devemos comparar as frações 3/4 e 7 décimos e determinar qual delas é a maior. Para isso, vamos escrevê-las com o mesmo denominador. Faremos esses procedimentos de duas maneiras diferentes. Usando a reta
a reta numerada, né? Vemos que 3/4 é maior do que 7 sobre 10. Usando aqui o sinal, né? 3/4 é maior do que 7 sobre 10. Usando frações equivalentes, né? Escrevemos as frações equivalentes, 3/4 e 7 e a 7 décimos, até encontrarmos duas frações com denominadores iguais. Temos aqui 3/4, temos aqui 6/8. Aqui a gente está procurando as frações equivalentes. Então, para me descobrir uma fração equivalente, eu vou multiplicando esse número, ó. De modo que eu multiplico tanto o numerador como o denominador pelo mesmo. Se vocês perceberem aqui, ó, o 3 ele está multiplicado por 2, vai dar 6. O 4 ele está multiplicado também por 2, por isso que vai dar 8. Agora, nessa próxima aqui, ó, o 6, o 3 ele está sendo multiplicado por 3, que dá 9. O 4 está sendo multiplicado por 3 também, que dá 12. Nessa daqui, ó, aquela mesma fração do início, né? Ó, o 3 está sendo multiplicado por 4 e o 4 também está sendo multiplicado por 4. Eu quero que vocês entendam que tanto o numerador como o denominador, ele deve ser multiplicado pelo mesmo número para que sejam frações equivalentes, tá bom? Então, a gente chegou aqui, ó, 15 sobre 20, tá? Se for multiplicado pelo outro número, né, ó, a gente vai ver que 3... multiplicando por 6, né? 3 vezes 6 vai dar 18 e 4 vezes 6 vai dar 24. Então, é assim sucessivamente. É pegando aquela fração e multiplicando por números naturais. Multiplicou por 2, depois multiplicou por 3, depois multiplicou por 4 e assim vai. E essa fração aqui, ó, que é aquela mesma, que é aqueles números que a gente teve que comparar, né? Desde o início, ó. 3/4 e 7 décimos. Qual é o maior e qual é o menor? A gente vai fazer aqui, ó, de um modo que fique alguma coisa igual. Ou numerador ou denominador que entre naquelas regras lá. Então, aqui vai ser, ó, o 7 multiplicado por 2 vai dar 14. O 10 multiplicado por 2 dá 20. Tá? Agora, multiplicando por 3. O 7 por 3 dá 21. O 10 por 3 dá 30. Oh, perdão. Isso mesmo, tá certo. O 7 por 3 dá 21, o 10 por 3 dá 30. Só que a gente viu aqui que aqui, ó, essa tá por 20 e essa tá por 20 também. Então, a gente pode comparar elas. Tá bom? 15 sobre 20, ele é maior do que 14 sobre 20. A gente viu lá nas regras anteriores que quando o denominador é igual, ou seja, esse número aqui de baixo é igual, ó, a maior fração vai ser aquela que tiver um numerador igual. Então, 15 sobre 20, né? 15 vigésimos é maior do que 14 vigésimos. Temos que concluir que 3/4 é maior do que 7 décimos, porque 15 vigésimos é equivalente a 3/4. Esse valor aqui que a gente descobriu, ó, ele é igual a esse, é a mesma coisa, tá? É só uma fração equivalente, que a gente foi multiplicando tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número e resultou nela. Mas se a gente fosse dividir ela, daria o mesmo resultado. Logo, como 3/4 é maior do que 7 décimos, concluindo que Silvia está na frente de Lúcio na corrida. Então, essa questão aqui, pessoal, precisa um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Mas a ideia é só vocês ir multiplicando por números naturais. Da mesma forma que multiplica o numerador, multiplicar também o denominador, tá bom? Para comparar duas frações com numeradores diferentes e denominadores diferentes, devemos inicialmente reduzi-las ao mesmo denominador. Depois fazemos as comparações das duas frações obtidas. Tá bom? Que foi? Obrigada. Espero que vocês tenham assistido a aula por completo. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até mais.